todos, eu sou o Guts Tanari e vocês estão em mais um Café com Aspas. Agora, pelo menos podendo falar e não precisando botar a mensagem na tela como foram em outros vídeos, estou passando por um travamento, mas o áudio está saindo e é isso que importa. Vocês estão me ouvindo, eu estou parecendo um robô, mas vocês estão me ouvindo. E aí, robótica, tudo isso vai combinar então com o nosso tema de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre quadrinhos e matemática. Para isso, nós teremos uma convidada, Vanusa Durães. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer. Começando nosso vídeo, então. Se eu desbloquear, se eu destravar, fica melhor. Mas como você que vai falar mais, eu espero que isso seja bom. Então, quero começar fazendo a seguinte introdução. Geralmente, quando a gente pensa em quadrinhos, a gente pensa em linguagens. A gente pensa naquelas provas onde vinha Calvin, Haroldo, onde vinha Agar. Tem até meme brincando sobre isso na internet. Aí a gente pensa nas disciplinas teóricas. Como você entrou no mundo dos quadrinhos e como o mundo dos quadrinhos entrou na sua prática de pesquisa e didática? Eu atuei um tempo em ensino fundamental 2, né, que é sexto e sétimo ano. Nesse período, eu pegava alunos que tinham reprovado inúmeras vezes, né, a mesma série, e alunos que vinham do Fundamental 1 muito novinhos, muito prematuros, com um conteúdo que exigia muito mais deles, e também uma cobrança mais maior, mais aplicada em relação ao que eles faziam, produziam e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que o material didático que a gente tinha para trabalhar com eles exigia muita coisa deles que eles não eram aptos, né, a estar lendo, trabalhando com aquilo. Eram textos, né, eram questões bem contextualizadas, bem interdisciplinares, e eles não conseguiam ler, interpretar aquele texto e fazer uma relação de conteúdos para conseguir resolver o que era pedido pelos enunciados, né? Então, eu percebi que eles tinham um problema de leitura e interpretação de textos. E isso me incomodou muito, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta, né, muito de ler. E eu falei, gente, mas como que essas crianças tão novinhas e não gostam de ler, não gostam de, né, navegar, viajar nas coisas? A gente precisa trabalhar isso, né? Eu trabalhei de uma forma que eu não acho que foi errado, né? Mas a minha ideia de trabalhar com histórias em quadrinhos foi quando eu me mudei. Eu vim para morar no Mato Grosso do Sul. E terminando a graduação, eu resolvi fazer o TCC, porque na matemática, na UFMS, não é requerido o TCC, mas eu quis fazer. E aí eu pensei, vou trabalhar com textos matemáticos, né? E até o título do trabalho ficou diversos tipos de textos matemáticos. E aí que eu vi que, assim como na área de língua portuguesa existem vários tipos de textos, na matemática também existem vários tipos de textos, algumas se assemelham aos gêneros da língua portuguesa, mas as formas de abordar e trabalhar são diferenciados. E um dos gêneros que eu trouxe para o TCC foram as histórias em quadrinhos, pelas crianças se identificarem muito, né, com o gênero e demonstrarem uma facilidade de ler, de interpretar, ele é lúdico, né? Tem as imagens e toda aquela coisa, então destrava, né, os alunos para eles assimilarem o conteúdo que a gente está trabalhando. Então você já era uma leitura de quadrinhos antes ou você acabou se tornando depois da pesquisa? Quando eu era mais nova, eu lia muito Tintim, Mafalda, alguns gêneros assim, Recruta Zero, porque meu pai trazia muito para casa Adorava Recruta Recruta Zero. Zero, né? Bem atual hoje, por exemplo. Bem aplicável. Mas como eu comecei a focar em terminar o ensino médio, entrar em faculdade, daí eu dei uma parada, e aí as minhas leituras eram aquelas das provas de língua portuguesa, que ele coloca a tirinha lá e pede para procurar Sim. alguma coisa. Mas depois que eu retomei mesmo as leituras para estudar e trazer para o meu campo de pesquisa. Que geralmente o que acontece, pelo menos no que eu vejo acontecer com outras pessoas, é tipo assim, uma pessoa apaixonada por quadrinho, é até a minha trajetória,
que aí faz uma disciplina de licenciatura ou do campo de comunicação, e aí encaixa, força o quadrinho dentro daquilo, você fez um. Talvez seja até mais orgânico, digamos assim. Agora, você falou de textos matemáticos e é aquilo. Eu sou de história, e aí a gente vai para o embate entre humanidades versus exatas, e eu não faço ideia do que é um texto matemático. Para mim, a matemática é expressão, e a não ser que seja russo, que bota número no meio da fala lá no cirílico, o que é um texto matemático? Me explica isso melhor. Então, na minha dissertação, eu coloco como dois tipos de textos: os textos de matemática e os textos em matemática. Os textos em matemática são os textos que a gente transporta de outras áreas para dentro da matemática e tenta adequar eles lá de alguma forma. Alguns acontece o que você acabou de falar, né? Força uma situação para você tentar fazer algum problema, alguma contextualização ali em cima. Tipo em probleminha, tipo Maria foi à feira comprar 30 legumes e entra nisso também? Ou eu tô sendo muito infantil? Aí não nesse sentido, porque aí seria um enunciado Ah, sim, típico, sim. né? Mas, por exemplo, assim, trazer uma fatura de conta de luz, né, de energia Entendi, elétrica, entendi. ou uma fatura de banco, né? São dois tipos de textos externos que, né, e a pessoa traz para tentar adequar algum contexto matemático e fazer alguma Aquilo que as aplicação ali. pessoas hoje em dia eu vejo gente criticando que a gente se forma e não aprende a fazer imposto de renda. Por exemplo, o imposto de renda entraria nesse texto matemático também. Também, né? Daí seria, eu acho que mais para o ensino superior, Não, alguma sim. coisa assim. Não, eu acho que talvez no ensino médio a gente pudesse aprender a fazer imposto de renda em sala de aula, sim. Eu acho que não, porque eu acho que o currículo já é muito grande para ser trabalhado e você consegue trabalhar muito superficialmente e muito rápido, tanto Aí a que gente tem que entrar em é um discussões dos déficits, curriculares, né? São complicados, temas um complicados. dos déficits que a gente mais E encontra é vocês porque têm cada um seis tem um tempos, tempo, né? né? Imagina. Mas mesmo assim é muito conteúdo, e aí, como a gente tem um tempo para trabalhar os conteúdos e tem que cumprir um currículo, larará, larará, cada aluno tem um tempo. Cada um de nós temos um tempo aqui. Imagine uma criança, um adolescente que está aprendendo ainda, se inserindo no universo ali. Então, alguns conseguem aprender rápido porque tem uma habilidade ou já conseguem estabelecer relações ali entre os conteúdos. Imagine quem não consegue, quem já tem alguma dificuldade já anterior, né, que já carrega consigo. Então, é bem complicado. Mas esse daí é um assunto também que não é só para o ensino básico, para o ensino médio, né? Eu olho muito para o currículo de matemática no ensino superior e eu vejo que precisa de muita coisa lá dentro, mas se a gente for colocar muita coisa lá dentro, a gente vai ter uma faculdade de 6 anos. Vamos voltar aqui pro assunto. Muitas vezes eu já aconteceu de eu dar palestras ou aulas em curso de pedagogia. E aí a gente está falando com pessoas que vão dar aula de várias disciplinas para um público bem novo. E a gente fala, como você pode usar. Eu consigo dar uns pitacos, mesmo não sendo professor de português, eu consigo dar uns pitacos em geografia, em outras disciplinas. E aí, como é que a gente usa a matemática em sala de aula com quadrinho? Então, assim, eu espero um dia chegar para você e falar assim: a gente pode pegar um quadrinho aqui, uma tirinha aqui e trabalhar de tal forma. Hoje, eu não consigo assimilar essa relação. Muitas disciplinas, né, geografia, história, sociologia, filosofia, língua portuguesa, biologia, conseguem pegar uma história em quadrinho pronto, uma tirinha, alguma coisinha assim, colocar lá na ordem das questões e fazer a partir da leitura da tirinha acima, responda tal coisa, faça tal coisa, encontre alguma coisa assim. Na matemática, não. Por quê? Porque a maioria das histórias em quadrinhos que envolve alguma coisa de matemática não é um conteúdo matemático. E quando ele é muito escrachado, né? Hoje, uma das competências que a BNCC prevê é que o aluno consiga olhar para um texto, para alguma coisa assim do gênero,
e ele consiga perceber as coisas, não uma coisa dada escrachada como era na nossa época, né? Entendi. Dado tal coisa, encontre tal coisa. Busque o valor de tal coisa embaixo, na imagem, na ilustração, enfim, né? Daí tem até aquele meme do encontre X, né? Circular o X e falar, tá aqui o X que você está me perguntando onde que tá. Encontrou, não encontrou? Era para encontrar. Então, assim, a gente trabalha muito nesse sentido. Então, qual que foi a minha proposta? Os alunos desenvolverem as próprias histórias em quadrinhos deles. Então, a gente trabalhou com subsídios, né, que a gente chama, pelo Gontijo. O Gontijo é um pesquisador, ele é psicólogo, ele desenvolve uma pesquisa na UNB. E ele desenvolveu, envolvendo o campo da educação matemática, ele trabalha muito, muito bem. E aí ele desenvolveu essas competências partindo de outros autores também, que aí coincidiram com a forma como eu elaborei a pesquisa. E os subsídios, eles vêm a ser os meios que a gente dá para os alunos, para eles desenvolverem as histórias em quadrinhos. Porque eu não posso chegar para um aluno e falar assim, ó, o assunto que a gente está entrando aqui é regra de três. Então agora vocês vão fazer uma história em quadrinhos sobre regra de três para mim, porque Entendi. não vai ter sentido e significado para ele. Então, nesses subsídios, na minha pesquisa, né, que daí eu vou falar muito particularmente, muito restritamente a ela, a gente trouxe textos, né, complementares, interdisciplinares, envolvendo outros campos do saber, e a gente trouxe também desenhos animados. Por quê? Eu vejo muitas crianças saindo do Fundamental 1 indo para o Fundamental 2. Quando eles estão no Fundamental 1, os pais ficam em cima. Né? Então, os pais são o meio de comunicação deles com os professores. Quando eles vão para o Fundamental 2, os pais saem de cena. E aí, o aluno que tem que se autogerir, se gerenciar e buscar formas de chegar até o professor. Então, o professor que trabalha no sexto e no sétimo ano, ele precisa mostrar mais proximidade, trazer mais o aluno para perto dele. E o professor de matemática, ele carrega com ele o estereótipo da matemática, né? E ainda tem os professores de matemática que eles acham que por eles serem professores de matemática, eles são seres superiores, né? Desceram do Monte Olimpo para chegar ao planeta Terra e habitar entre os pobres mortais. Então, tem toda essa distinção ali no meio que a gente precisa trabalhar e quebrar muitas vezes. E aí, quando você coloca um desenho animado, traz um texto de uma outra área e mostra a viabilidade, a aplicabilidade, como que é possível acontecer e a relação e tudo mais, isso quebra muita coisa para eles, principalmente para aluno que já tem dificuldade, a dificuldade, além de se comunicar, a dificuldade com a disciplina, né? E às vezes ainda tem uma visão da matemática do professor de matemática. Então são várias coisas que você tem que trabalhar e o desenho animado quebra várias vezes isso. Só um pouquinho. Todo mundo tem cachorro. Então, por exemplo, aquilo de. Eu não me lembro, eu posso confundir física com matemática em alguns momentos, eu peço desculpas. Não, Mas tranquilo. eu acho que até existem pontos de imbricação. Né? Muitos professores de matemática dão aula de física e tudo mais. Então, por exemplo, eu tive um colega de trabalho que os alunos adoravam e ele fazia as perguntas de. Eu acho que era física, mas ele fazia as perguntas usando quadrinho, cultura pop em geral, né? Então ele fazia assim: o Hulk jogou uma pedra no Capitão América. Sabe aquela formulação de problema que às vezes fica uma coisa tão idiota, né? E deve ser uma coisa difícil de vocês ficarem bolando história realmente para gerar determinadas questões. Ele jogou a pedra e assim em alguns quadrinhos às vezes a gente tem essa. Você tem um dado ou outro de física, de química, e o que você falou é verdade, que fica muito na cara, muito explícito que é matemática e não é tão interessante da pessoa. Ou você precisaria ter um conhecimento de quadrinhos gigantesco para saber que existe um herói terciário da DC que usa cálculo
E é o que eu te falei naquele dia do mangá lá, do Knuckle, do Hunter vs Hunter, que ele trabalha com juros compostos, o poder dele é todo baseado em juros compostos. Você precisa, ou é a sorte, ou você precisa conhecer tudo de quadrinho do mundo, fica impossível, né? Fica. E fica muito forçado, porque, por exemplo, assim, igual você falou, um professor de física faz uma ideia de uma projeção, um lançamento de um projétil de tal jeito, sob tal ângulo e tal velocidade e tudo mais. Como é um personagem, um anti-herói, né? Porque o Hulk é um anti-herói bem popular, o aluno ele capta na hora, né? Ele já se insere ali naquele contexto e tudo mais. Mas se você busca um outro personagem mais desconhecido, ele é capaz de fazer uma cara de incógnita maior ainda para Você vai, você ali. vai trabalhar relações de força do Homem-Formiga, aquele pequeno, ele teria força e tal. No Nerdologia, o canal tem a parte de história, tem a parte de bioquímica, de ciências em geral. Tem vários programas falando assim, como seria o poder do Homem-Formiga, como seria o poder do Homem de Gelo, como seria o poder trabalhando com física, química e matemática. Bem interessante também. Eu gosto do canal, ele é um canal bem interessante mesmo. Então, os alunos fazem os quadrinhos com você, é mais ou menos isso? Então, na pesquisa, eu trabalho com um tripé, né? Que eu chamo como um tripé. Então, é atividade de investigação matemática, daí a atividade investigativa está dentro de investigação matemática, o uso de smartphones e a produção de histórias em quadrinhos. E é tudo vinculado, e daí eu faço uma análise a partir de tudo isso, né? Então, a investigação matemática é uma forma diferente de a gente trabalhar, mas eu não colocaria como uma metodologia, né? Porque uma metodologia, ela é aplicada em todas as aulas, né? É uma forma de ensino que você vai aplicar em todas as suas aulas, né? Então, a gente chama de ensino tradicional o que a gente encontra massivamente aí na sala de aula. Mas é uma forma que você entrou na sala, você sabe que você está. Me explica o que é investigação matemática direito. A investigação matemática, como que ela funciona? A gente vai colocar, assim, eu explico muito assim, a investigação matemática, ela é uma forma de você trabalhar em sala de aula com os alunos, então, geralmente a gente vai dividir a sala em grupos, né, e esses grupos, eles vão trabalhar conforme o que você ofertar para eles. Então, a investigação matemática, ela pode ser colocada no início de um conteúdo, no meio de um conteúdo ou no final de um conteúdo. Se você coloca como uma proposta no início do conteúdo, os alunos não têm ideia do que se trata o conteúdo. Então, você não vai colocar para eles fazerem alguma aplicabilidade dentro daquele conteúdo, né? Trazer fórmula, equação, aplicabilidade das coisas, dos elementos, dos dados dentro do conteúdo. Você vai ver como que o aluno está para receber aquele conteúdo, né? Como a matemática, eu sou um tanto construtivista, né? A matemática, para você continuar os conteúdos, você tem que ter uma base bem desenvolvida, né? E aí que você também percebe se o seu aluno ele está com uma base bem construída ou não, né? E aí você vai ver como que você pode aprimorar, desenvolver e tudo mais. Se você coloca no início. Se você coloca no meio, a ideia que você tem é que você também não vai poder cobrar todo o conteúdo, alguma coisa o aluno vai poder usar e alguma coisa ele não vai saber como usar. Mas você vai ter tato para perceber se ele está assimilando as ideias daquele conteúdo que você está desenvolvendo. E se você coloca o final, você vai perceber se o aluno entendeu ou não entendeu nada, ou mais ou menos, e aonde ele teve dificuldade Fica como com uma aquele avaliação. conteúdo. É uma forma avaliativa e eu acho que é uma forma avaliativa positiva. E aí, como os alunos são divididos em grupos, né? Quando eles demonstram dificuldade, não sabem muitas vezes, né, alguma coisa assim do gênero, os colegas vão se desenvolvendo e vão mostrando para eles. Então vamos lá, você estava falando da investigação matemática. Eu Sim, queria que você me desse um exemplo mais prático. Não sei se é porque eu sou uma pessoa que não tenho
muita. O que exata. Como é? Pode contar um caso que tenha acontecido? Como foi com você? Se você experimentou isso na prática? Pra eu entender direitinho o que é. Olha, eu apliquei esse conceito, essa ideia de investigação matemática, quando eu fiz a minha produção de dados, né? E na época que eu fiz a produção de dados, eu nem sabia que era investigação matemática. Depois que eu fui analisar a produção de dados e tudo mais, que a minha orientadora falou: "Você já ouviu falar sobre investigação Então matemática?" é intuitivo, viu? Que eu fui me aprofundar, saber mais sobre o assunto. Na produção de dados, eu trabalhei com pesquisa qualitativa. Então, eu tomei muito cuidado para eu não interferir de alguma forma no que as crianças estavam produzindo. Como assim? E aí é uma das coisas que eu até vou comentar, mas eu acho que eu vou deixar para comentar um pouquinho mais para frente, né, sobre os resultados da pesquisa, o que eu pude analisar em relação da produção de histórias em quadrinhos. Mas, por alto, e depois eu falo um pouco mais a respeito, as crianças elas estão muito habituadas, encaixadas num sistema de recompensas. Como assim? Elas procuram saber o que te agrada, se está certo. Porque elas sabem que quando se está certo para você, se atende uma perspectiva, uma expectativa sua, elas estão bem com você. E isso vai gerar um bom resultado para elas na nota delas. Né? Isso foi uma coisa assim que para mim eu não tinha percebido ainda dentro da minha prática como professora e que eu percebi na produção de dados. Então, o que acontece? A gente dividiu a sala em trios, porque a gente capturou a tela do celular deles, né, com um aplicativo, e aí uma parte da análise foi a partir dessas capturas de tela, né, como que eles movimentavam, o que eles falavam, qual que era a conversa deles, o diálogo deles, né, aí a gente foi percebendo também as dificuldades que eles tiveram, os entraves, a dificuldade de manipulação do aplicativo, dificuldade de manipulação do smartphone, Qual foi o várias aplicativo coisas usado? assim. A gente disponibilizou para eles dois, daí conforme o aparelho aceitasse, eles se Entendi. adequassem, eles escolhiam, né? Foi o Mobizen e o AirDroid. Que são Então, aplicativos que permitiam eles fazerem os quadrinhos. não, gravação de tela. Ah, eles Os gravavam a tela. quadrinhos foi o Canva, Ah, eles fizeram pelo próprio Canva. pelo próprio Canva. Entendi. E aí a gente dividiu ele em trios, né? Mas a gente já tinha feito a parte de subsídios, né? Então, Isso que você fez com o Canva também dava para fazer de forma analógica com papel. Se, por exemplo, a gente pensar sim, na aplicação em uma escola pública, onde os alunos não têm acesso à internet e tudo mais. no meu foi escola pública, Ah, tá. Mas escolas mas públicas a gente pobres. trabalhou, mas eu tive que rotear a internet do meu Meu celular. Deus. Os meus colegas que me acompanharam no grupo de estudos, né, daí é o TEDMEN, não é o NUPEC, eles também rotearam do celular deles, a professora da turma também roteou para alguns. Um colega meu teve que emprestar o celular mesmo, né, o smartphone dele para um trio lá, porque a gente não conseguia pegar o que elas produziam no celular delas, e daí falar, não, vamos fazer o seguinte, pega o celular aqui, que esse daqui a gente dá um jeito. Entendi. Então, assim, foi um trabalho bem minucioso, assim. Então, assim, dentro da investigação matemática, qual que foram algumas dificuldades? Eles descobriram as coisas e eles queriam compartilhar com todo mundo. Mas essa parte de compartilhar com todo mundo é final, que é quando você compartilha, e daí você vai ver que alguns grupos vão desenvolver ideias iguais e outras diferentes. E você vai mostrar para a turma que pode ter ideias diferentes, mas que ideias diferentes podem trazer o mesmo resultado, né? E isso é dentro da matemática. Você pega um enunciado, você pode desenvolver dentro de um conteúdo, eu posso desenvolver dentro de outro conteúdo, ou eu posso desenvolver usando um raciocínio lógico, né? Se isso acontece, aquilo acontece, então isso implica que isso daqui vai resultar nisso daqui. Então, não engessar a matemática, mostrar a viabilidade, flexibilidade, que é algo que vai muito na contramão do ensino tradicional, né?
E a investigação matemática, ela descentraliza o professor. Então, o professor não vai ficar lá na frente, na lousa, falando, pessoal, agora vocês vão fazer tal etapa. Eu preciso que vocês desenvolvam isso daqui. Não, o professor ele vai ser um mero observador ali, né? E ele vai gerenciar ali como que os alunos estão desenvolvendo, se estão de longe perceber, né? Se eles estão indo para o caminho certo, ou se eles estão divagando muito, ou se o raciocínio deles está levando para outra perspectiva que não é que vai ser discutida ali no momento. A matemática acaba sendo, eu estava pensando isso aqui agora enquanto você estava falando, depois que você falou isso. A matemática acaba sendo muito realmente engessada ao quadro, lousa e porque, por exemplo, eu E há posso. uma metodologia. Eu posso, por exemplo, esse ano eu dei um conteúdo sobre escravidão e aí na aula seguinte eu fiz uma proposta de debate sobre racismo utilizando notícias. Eu mesmo não, eu entreguei as notícias para os alunos, notícias atuais, e aí depois eles debateram entre eles. Eu tive pouquíssima participação, mais para poder direcionar. Isso em matemática fica mais difícil, né? Você fazer esse tipo de coisa. O professor acaba estando muito em evidência e é interessante você inverter isso até para quebrar esse estereótipo do que você falou no início, do professor de matemática, o carrasco e o quadro e O detentor do saber, o que isso, e a sabe continha o tudo, tempo né? inteiro. É bastante interessante essa ideia. E se você prestar atenção, a culpa não é só do professor de matemática atual que está ali. Porque tem um teórico que eu uso muito, que é o Borba, né? Ele é bem conhecido dentro da minha área de pesquisa. E ele fala num dos livros dele que o professor, ele ensina a maneira como ele aprendeu, e todos nós somos assim, né? Você pode ser um tio conforme alguma referência de tio que você teve para você. Então, você fala assim, aquele tio meu foi um tio muito bacana, então quando tiver meu sobrinho, ou com o meu sobrinho, se você já tiver, eu vou ser assim, eu vou agir Eu dessa concordo maneira. com o Borba, inclusive eu falo que a gente é a soma de todos os professores que a gente teve, bons e ruins. Porque a gente espelha, a gente fala assim, eu quero ser assim. Assim como a gente fala, eu não quero ser assim. E você Isso. tenta ser diferente daquilo ali. E eu já ouvi muito de colegas meus ainda na graduação, e eu achei muito lamentável, mas enfim, cada um com as suas vivências, né? Eu tive um professor muito bom, e ele era carrasco mesmo, e eu aprendi bem com ele. Mas você realmente, aí vem várias reflexões, né? Você realmente aprendeu, ou você realmente mecanizou um sistema? Exato. Ou, ele foi realmente bom para você, ou você simplesmente aprendeu a administrar a situação e seguir um protocolo, né? Então, assim, são vários pontos, né? Ele foi muito bom para mim, ele é uma referência para mim, é desse jeito que eu vou agir em sala de aula. Qual a diferença que você vai estar fazendo na vida do seu aluno? E aí, voltando um pouquinho para o que eu estava falando do Borba, se você perceber, todas as formas de que você aprendeu matemática, né, dentro da sua experiência de ensino básico, se tem alguém assistindo aí que é de exatas, e você colocar dentro da sua perspectiva de aluno, você vai perceber que todos eles trabalham de uma mesma forma. Então, mesmo quando você vai para o ensino superior, o que vai mudar, e agora já está passando um pouco para o ensino básico, são as infinitas listas de exercícios, né, que você vai fazer. E isso eu acho um tanto triste, né, mas enfim, cada um com o seu. E aí, a forma como que ele faz é a mesma, é chegar na frente e expor, e fazer uma demonstração, porque o aluno que está no ensino superior em matemática, talvez em engenharia algum professor faça isso, em alguma área das finanças, né, administração, economia, mas eu acho que na matemática eu falo com mais experiência e propriedade. A gente precisa aprender as demonstrações não só para entender, porque às vezes a demonstração só complica a situação do aluno, mas para você ver que por trás daquela matemática existe algo um pouco mais simples, que para você é tão abstrato, porque você está tão acostumado a ver a abstração na frente, que se torna difícil para você entender o simples. Existe vida por trás do número, né? Existe e tem muito significado, sabe? Tem muito sentido o que acontece ali. Mesmo o uso do zero, que é outra polêmica dentro da matemática, né?
Eu O vou zero é um pedir. número ou o zero não é um número? A gente considera ele ou não considera Adorei. ele, né? Então, primeiro tem a parte da investigação matemática, você tinha dito que eram 3 etapas. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez, dependendo da resposta, eu até tire. A sua dissertação esse trabalho que você se refere, ele está disponível online para baixar, para a pessoa ler? Então, eu vou falar isso com a minha coordenadora, porque eu estava com um problema na faculdade, porque eles mudaram o sistema de Eu sei enviar como é o que é. nananã, mas era para estar disponível já. Eu até tinha conversado com ela essa semana a respeito disso, porque estava dando uns bugs lá. Se sair, Mas você me manda o link, manda aí o eu link, coloco, porque eu acho que pode ser interessante para a pessoa que esteja. se Então, você que está interessar. vendo esse vídeo, abre aqui o campo de ver. Se tiver, se já tiver saído, se não tiver, quando ela me mandar, eu atualizo. Então, dependendo de quando você vê esse vídeo, porque até a minha intenção é fazer assim, mandar para todos os professores de matemática que eu conheço, para poder Muito obrigada pela incentivar. divulgação. Não, não é, Pode divulgar. não é só por você, mas é porque assim, eu tenho essa ideia mesmo de que a gente pode levar o quadrinho para todos As os áreas. universos. E é aquilo. Eu acho que são métodos, é algo que os alunos geralmente gostam. E ludicizar é sempre maravilhoso. Durante muito tempo a gente. Não, entretenimento. Eu acho que se você ludicizar determinadas aulas, o resultado que eu tenho é de que é muito mais fácil o aprendizado quando o aluno está se divertindo. Eu É, acho que a minha pesquisa ela é um tanto polêmica, né? Porque histórias em quadrinhos, aí vem todo aquele histórico de histórias em quadrinhos. Em matemática, aí você fala assim, mas como assim? Porque eu tive um professor que me perguntou, mas calma aí, você não vai colocar uma pipa lá dentro da história em quadrinho e falar, vai calcular ângulos alternos internos aí dentro, né? Eu falei assim, não, a ideia não é nem eu fazer alguma coisa, são os alunos produzirem para mim. olha, eu acho que nem se tivesse a pipa E seria ruim não, tá? Já seria uma quebra de paradigma. Já seria uma quebra é, de mas paradigma. seria ruim no sentido de você dar na escrachado para o aluno um Ah, negócio lá cara. para ele fazer. E quando eu falo assim de divulgação, não é só divulgar a Vanusa, mas uma coisa até que eu falei na defesa, né? Que o meu objetivo com a pesquisa não era só ganhar um título, que o título é uma consequência do que eu fiz, mas de desmistificar muita coisa que envolve a educação matemática, o ensino da matemática, né, que agora a gente está passando por uma nova nomenclatura, né, porque, gente, é muito assim, você entra em cada sala de aula, parece que você nem muda de espaço geográfico, você entra é a mesma coisa, se sai é a mesma coisa, se chega no outro é a mesma coisa, se passa por diversos níveis de ensino é a mesma coisa, isso a gente precisa sair desse meio, assim, E sabe? você, professor de matemática, que é diferente, por favor, não se ofenda. Realmente, vai que. Abre a é, cabeça um pouquinho, dá uma Não, e aqueles que oportunidade são aí. iguais, vejam que podem abrir a cabeça. Eu lembro que quando eu estava na graduação, e olha, história, quadrinho história não é tão distante, né? Lembro que quando eu estava na graduação ainda, que eu trabalho com quadrinho desde a graduação, e eu entrei com essa proposta de trabalhar na minha universidade, que tinha uma cabeça mais fechada, e eu trabalho com história contemporânea, a minha faculdade tinha uma tradição muito forte de história colonial, eu chamo de tema chato. Toda vez que eu pego um tema, a pessoa trabalha a mesma coisa, eu acho muito chato. Eu precisei ter um arcabouço teórico metodológico muito mais pesado do que a maioria dos meus colegas, que é tipo para justificar. Para eu trabalhar com isso aqui, que é lúdico, que é divertido, que é engraçado, eu preciso comprovar que eu sou um pesquisador sério. Aí eu fui para filosofia pesada, trabalhei com gente jovem, com loucura, trouxe Bauman, Zizek e fui jogando dentro de um caldeirão para poder sair o que eu faço. E não foi fácil. Mas vamos lá. Tudo Aí, que é novo é difícil. exato, vamos lá. Você falou que são 3 etapas. A primeira é a investigação matemática, mas que ela pode entrar em 3 setores diferentes, foi isso? É, a investigação matemática ela pode ser no início, ou no meio, ou no final. Aí o professor que vai ver da turma dele, né, como que ele vê que a turma e se desenvolve, e como que ele acha que pode ser instigante para a turma também, né?
Se ele falou assim, não, essa turma aqui ela é bacana, ela tem uma base boa, dá para pôr no início, porque eles vão conseguir desenvolver uma ideia bacana para introduzir o conteúdo. E os Coloca no resultados? início. Os resultados. Vamos colocar aqui a situação. Acabou o momento de investigação, cada grupo se desenvolveu de uma forma, alguns podem ter chegado a algum resultado, alguns quase, né? Pode ter ali uma noção e tudo mais. Depende muito do momento, igual eu falei, cada momento vai trazer alguma coisa para o professor. E aí ele vai fazer um momento de compartilhar esses saberes. Então, um ou dois grupos podem ter chegado na mesma conclusão. Outros dois não. E esses outros dois. Você tem esse material em JPEG ou alguma coisa assim? O esquema, o quadrinho eu tenho. Mas aí o conteúdo que eu trabalhei com eles foi até interessante, né? Porque quando eu fui fazer a pesquisa, ficou certo de fazer com quinto ano. Porque eu sempre falei que a forma como eu trabalho, ele se aplica a qualquer série e em qualquer nível de escolaridade. Então, quando me falaram quinto ano, eu falei assim, não, tranquilo, quinto ano, vamos trabalhar com quinto ano. E eu peguei a grade curricular daqui do município, e aí eu vi esse conteúdo de localização espacial e sistema de referência. Então, eu peguei episódios de desenho que envolvessem esse conteúdo, peguei textos interdisciplinares que envolvessem esse trabalhando de uma conteúdo. maneira lúdica com ele. E aí, na hora que foi para eu entrar, eles falaram assim, olha, não vai dar para ser no quinto ano, vai ter que ser no sexto ano. Mas é bom, aí eles tentam mudar, né? Mas é bom, porque daí eles já passaram pelo quinto ano, eles já têm uma ideia de histórias em quadrinhos que foi trabalhado também no quinto ano, e já sabem conteúdo. E foi assim, parecia que eles não tinham aprendido nada, porque a forma de ensinar o conteúdo era muito tradicional para a realidade do aluno hoje. Hoje o aluno ele mexe no smartphone, e o smartphone tem uma coisinha chamada o aplicativo de localização e locomoção, né? Que é o Google Maps, né? Se é um Android, se é um iPhone, é o Bússola, né? Que depois eu fui investigar para saber isso, porque eu não tenho condições de um iPhone. O Waze entraria nisso também, né? Mas o Waze, ele é instalado. E aí a gente trabalha também essas coisas de usar as funções de fábrica, né? Que o smartphone traz. Porque muitas vezes você fala para o professor assim, trabalhe com smartphone, o professor manda instalar um monte de coisa dentro do smartphone. E você também tem que mostrar que tem uma viabilidade de trabalhar com o que um smartphone já traz com ele. Entendeu? Enfim. Então, eu trabalhei muito isso, né? O conteúdo da localização espacial, sistema de referência. Então, assim, quando eles foram fazer as histórias em quadrinho deles, aí entra outro resultado da pesquisa, né? Eles não usam fórmulas, eles não usam representações numéricas, eles usam a ideia, o raciocínio. Então, e eles colocam muito da realidade deles nas produções. Você vai ver. Você vai bater. O que eu trouxe do trio que eu analisei, que eu peguei um trio e fiz análise sobre ele na dissertação. Esse trio, você bate e fala assim, nossa, comigo era a mesma coisa quando era criança. Me manda essa imagem então, que aí a gente já coloca aqui na tela. Então, ó, o espectador tá vendo ela agora aqui. E aí você vai ver, e aí eu trago o Vygotsky para explicar um pouco disso. Sim. Porque o Vygotsky, ele fala que as crianças, elas produzem, e eu falo no trabalho de desenho artístico para distinguir de desenho animado. Se eu colocar só desenho, fica muito confuso os temas, né, as palavras, aí gera uma confusão. Então, eu coloquei desenho animado e desenho artístico. O Vygotsky, ele fala que o desenho artístico, ele retrata muito da realidade da pessoa, independente da idade. Então, às vezes a criança pode fazer um cachorro voando. Você fala assim, cachorro não voa, mas o cachorro existe, está lá, né? Ele usou um pouco da imaginação e da criatividade, colocou asas, pode ter colocado asas coloridas e um chifrinho de unicórnio, né? Que hoje a moda é unicórnio. Mas o cachorro existe, é um animal, faz parte da realidade da criança. Ele só floreou um pouquinho. E aí, dentro desse quadrinho que está aparecendo aqui na tela... A gente está sentindo como é que aqueles atores que contracenam com personagens de CGI se sentem. Aí, vocês que estão assistindo, vocês vão ver aqui
que as alunas, elas fizeram o quê? Elas colocaram uma situação de convite da mãe de uma delas para ir ao shopping. Então, elas estavam saindo de um ponto, né, que a gente imagina que seja a casa delas, e está indo ao shopping, né? Então, a mãe faz o convite, vamos ao shopping? E aí, elas olham para a personagem, olha para a mãe e fala assim, ah, vamos, né? E aí a mãe fala assim, só não pode pedir nada. Não, não me peça nada, não tem chance de pedir. E ela fala assim, ah, então tá bom, então eu nem vou. Então você vê que tem uma ideia de sair de um ponto para ir para outro ponto. É um ponto atraente para muitas pessoas ir ao shopping. E aí entra uma realidade que é a mãe proibindo de pedir alguma coisa, que todos nós Nesse passamos sentido isso de em ir algum pro momento da shopping, é vida. verdade. Entendeu? Então, assim, e aí entra aquela ideia de que todos nós passamos em algum momento de o pai e a mãe falar assim, ah, nós estamos indo em tal lugar, mas não é para pedir nada. Não tem dinheiro, não adianta pedir porque não tem. Então você vê uma aplicabilidade, uma relação ali dentro. E é interessante isso de tirar um número. Eu gostei muito dessa ideia, até porque pra mim ficaria compreensível. Mas a gente parece que a matemática ela é tão presa. E assim, eu entendo que o número é importante. Eu não estou achando que o número não seja. Mas ela é tão presa a essa representação numérica que faz com que ela se ingesse dentro desse sistema. Eu E acho dali que você pode depois aplicar a questão numérica em outro momento, correto? o que falta muitas vezes é o professor dar sentido para aquilo que ele está falando, né? Dentro da pesquisa, da produção de dados, a gente fez um momento inicial, antes de todas as coisas, uma entrevista, e depois de todos os processos, a gente fez a entrevista final. Aí eu chamo de inicial e final. Então, no inicial, a gente coloca para elas aonde que onde que elas viam matemática, né? Elas falam do trio, mas a turma que participou de forma geral. Onde que eles viam matemática? E é engraçado ver nas gravações deles que eles falam a mesma coisa. Ah, no mercado, ah, não sei o quê. Mas eles não conseguem dizer, ah, quando eu vou ao mercado, que a minha mãe vai comprar um extrato de tomate, e a gente vê o preço e a quantidade que tem em cada embalagem, e vê se vale a pena, qual que vale a pena, qual que rende mais, qual que vai ser um lucro maior. Eles não fazem esse tipo de análise. E aí você vê que é um discurso reproduzido, né? Porque muitas vezes o professor em sala de matemática fala assim, vocês vão ver que a matemática está em todos os lugares. Quando vocês vão no mercado, a matemática está lá dentro. Quando vocês estão andando na rua, a matemática está lá dentro. Quando vocês estão andando de carro, a matemática está lá dentro. Mas não explica como. E também, não só explicar, dar pronto, mas mostrar formas sabe, a matemática está ali, você está vendo que a matemática está ali? Então, dentro do que a gente produziu ali, a gente usou, né, o aplicativo de locomoção e localização, aí se era um aparelho Android, era o Google Maps, e se era um aparelho de iOS, né, o iPhone, era o Bússola. A maioria tinha o Android, então a maioria usou o Google Maps. E dentro da proposta de investigação matemática, a gente colocou enunciados que eles estavam no ponto escola, e aí a gente colocava pontos em volta da escola e pedia para eles traçarem caminhos até chegar à escola. Então, assim, começava assim, você está a pé, então você está a pé em tal ponto. Aí a gente colocava, por exemplo, o Horto Florestal, quem é de Mato Grosso do Sul ou conhece aqui Campo Grande vai entender um pouco mais. Você está no Horto Florestal, você precisa e está a pé. Como que você faz para chegar até a escola? Quando você está a pé, você não tem sentido, né? Você não precisa se preocupar se você está na contramão, se você está na via certa, ou se você tem que fazer um retorno, ou se você pode virar à esquerda, ou se você pode virar à direita, e se você precisa mudar o sentido, a posição que você está, e não. Aí você vai aumentando o grau de dificuldade. Agora você está de carro, então agora você está em tal outro ponto, e aí agora você precisa chegar de carro na escola. Como que você faz? Então eles tinham que ir aumentando, dando zoom, olhando as ruas, e conforme você vai dando zoom no Maps, vai aumentando e você vê as setas que indicam a direção das vias.
Então, não, mas aqui se eu virar aqui é contramão. Então, eu tenho que arrumar outro percurso. Isso se chama estratégia, né? Então, eles estão desenvolvendo ali na mente deles um processo de um raciocínio em busca de uma solução. E como são muitas vias e muitas formas de chegar num lugar só, é muito difícil um grupo copiar o outro, ser a mesma coisa que o outro. Pode ser que coincide, pode ser que não, né? E aí que a gente trabalhava para os grupos não estarem em contato um com o outro, para um não estar passando resultado para o outro. Então, para a gente analisar os processos de cada um e ver como que cada um se desenvolvia. E aí o grau ia aumentando, né? Conforme a gente ia trabalhando, a gente ia aumentando o grau e dificultando um pouco a vida deles. Mas resultou em muitas coisas legais e a gente pôde perceber muitas outras coisas que geralmente a gente acredita, né? Do popular, mas que a gente viu na pesquisa que não se configura. Então, foi bem interessante. É, eu acho que a gente já tá até com mais tempo do que eu tinha imaginado. Ainda tem. Que mais a gente pode Se você acrescentar? quiser, dá para fazer 1 e 2 aqui. Não, a gente faz. Eu de repente, eu não sei se tem outro matemático na aspas. Na Nupec vocês têm outros matemáticos? Acho que só eu. Meu Deus, ela é a solitária do rolê. Eu tô abrindo um negócio. Tá abrindo, formulando. Mas é bastante interessante essa noção. E você tá. O pensamento estratégico, ele é profundamente lógico, ele é profundamente matemático e ele não é necessariamente Numérico. exemplificado com números, né? Mas daí a gente pode estabelecer uma relação com números. Por exemplo, esse conteúdo foi trabalhado no 6º ano. Mas quando você chega no 9º ano, você vai começar a trabalhar plano cartesiano. E aí você E entra os em números. geometria também você pode trabalhar retas paralelas, retas perpendiculares, retas concorrentes, as ruas, como que elas se encontram, como elas se dão. Então dá para fazer esse tipo de investigação que a gente fez, mas mudando, por exemplo, a rua fulano de tal é concorrente a fulana ciclana E de tem um tal. potencial interdisciplinar gigantesco nisso. Muito. E assim, é muito difícil a gente trabalhar interdisciplinaridade, história e matemática, e eu não sei, pelo menos eu acho. Você pode trabalhar, por exemplo, a formação daquele local, daquela localidade historicamente configurada. Então, você já veio até aqui ao Rio de Janeiro? Não. O Rio de Janeiro, enquanto cidade colonial, ele é feito de uma maneira muito específica. Né? Enquanto antes da chegada da família real, então você tem, por exemplo, a rua à direita, que é atualmente a 1º de março. Portugal sempre fazia aquele tipo de desenho em todo lugar que ele fosse iniciar o processo colonizatório dele. Então, se você for em Angola, você vai ter aquele processo com uma rua direita e vielas. Os nomes você deve conhecer porque tem referências. Uhum. Né? 1º de março tem a Rua do Ouvidor, a Rua da Uruguaiana, a Rua da Cinelândia. A Cinelândia é mais pra frente, já é outro período também. Né? Mas você consegue tracejar isso e, por exemplo, dentro de uma história local, como foi a organização da construção daquela determinada localidade. Com Até geografia também porque dá para com fazer. geografia, Campo Grande, ela, Mato Grosso do Sul, era junto com Mato Grosso, né? E Claro. Campo Grande, ela foi uma cidade muito planejada. E essa escola, ela é bem próxima da principal via da cidade. E essa principal via, ela foi muito planejada a construção dela. Você sabe que a gente só Então fala tem de Mato um, Grosso, eu não sei se é sul ou não, mas a gente só fala de Mato Grosso em história uma vez. Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, ela tem um iniciozinho quando existe uma invasão paraguaia. Eu não sei se é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, porque naquela época era Paraguai é divisa com Mato Grosso do Sul. do Sul, então provavelmente seja aí mesmo. Eu tava desconfiado que era do Sul. Então eles invadem uma cidade, enfiam uma porrada, Que hoje deve ser Ponta Porã. deve ser uma coisa dessa. Aí tem. Dali é que dá o start para começar a parte da Guerra do Paraguai. Né? E é o único momento que eu cito Mato Grosso. Pelo menos que eu me lembro de citar Mato Grosso do Sul durante a nossa aula. Durante a aula de ensino fundamental e médio. E é pra gente ver o quanto o Brasil é gigantesco. É lógico que um professor daí provavelmente tenha conteúdos de história local para falar. Mas a gente fala muito de
Rio e São Paulo. Bahia. Aí a gente tem no Mas Pará, em revoltas específicas, né? você estava falando que tinha trabalhado com seus alunos sobre escravidão e tudo mais. Tem um podcast no Spotify que eu gosto muito de ouvir. Só que eu já zerei ele, e daí todo episódio é quarta ou quinta-feira, então eu tenho que ficar esperando o próximo, né? Ele se chama Vidas Negras Importam. Olha, Vidas vou, Negras, alguma coisa assim. Acho que é Vidas Negras só. Eu coloquei Importo porque você se importa. É, eu me importo muito. eu vou E ele tem um colocar, eu coloco aqui episódio no link na descrição. Ele tem um episódio que ele retrata sobre a escravidão aqui no Mato Grosso do Sul e alguns quilombos, e até uma personagem que se destacou bastante dentro da história. E eles trabalham muito também sobre personagens importantes, né? Que daí vem aquele apagão histórico em referência ao negro no Brasil, né? Ah, E aí tem uma personagem, eu não me recordo direito, mas era uma personagem aqui do Mato Grosso do Sul que desenvolveu muita coisa no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Que o são os exemplo polos. Né? máximo desse branqueamento é Machado de Assis, né? Que existe todo esse Sim, processo, bem sim. claro. E também tem outros, né? Tem uma mulher também que foi de um episódio que eu ouvi, que ela tem uma importância muito negra e ela chegou a ser retratada branca e loira. Enfim, voltando para a matemática, porque hoje, como eu falei, Nós divagamos matemática é o muito e, tema. como vocês podem ver, a conversa é bem Não, longe. mas eu acho que isso é completamente natural. E pensar nesses pontos de imbricação das disciplinas é algo muito interessante e muito difícil da gente E fazer no importante dia a de a gente dia. comentar. E é no dia a Também dia. acho. É muito difícil a gente, até por uma questão de horário, se o professor é aquilo, num mundo ideal onde o professor fosse pago bem o suficiente para ter uma escola só, onde ele pudesse sentar com o professor de matemática e conversar. E às vezes as próprias coordenações criam esses processos do tipo matemática e geografia, história e geografia conversa junto, aí matemática conversa com física e química, não é assim que inglês e português conversa junto. Eles vão fazendo nesse modelo que às vezes fica completamente inviável de trabalhar, né? Hoje eu vejo o professor, ele dessa forma assim. Ele é um ser que está dentro de um ovo. E aí, o ovo ele tem toda a formação ali dentro, né, para o ser que está ali dentro. Aí você pode imaginar o ser que você quiser que pode estar dentro do ovo, né? Ele está ali no processo, então ele se desenvolve, ele se aprimora e tudo mais. Mas para romper a casca e sair é um trabalho muito difícil. Por quê? O governo ele quer muito que o professor seja o melhor possível, mas ele não dá formas para o professor ser o melhor possível. Como assim? Eu me considero muito privilegiada de ter tido oportunidade de terminar a graduação, fazer o mestrado. Agora eu estou num pause, porque eu falei muito tempo estudando, não dá, preciso dar um tempo para minha cabeça, e daí eu vou tentar o doutorado. Eu tô saindo da pausa, tô querendo já esquentar a cabeça de novo. Aí, mas tem muitos colegas nossos, né, e a gente ouve muito isso nas salas dos professores, que eles não têm como fazer isso, né, porque eles são a principal fonte de renda, É um moedor de carne. né, e aí o governo quer fazer aqueles cursos deles, formação continuada, e às vezes não é nem um negócio interessante para o professor, não viabiliza ali um currículo, uma grade que permita que o professor faça uma pós-graduação que seja do gosto dele, para ele se aprimorar dentro do que ele gosta, porque é necessário que isso aconteça. Eu vejo muitos colegas que entram numa pós, eu acho que isso acontece em todas as áreas, eles entram com uma pesquisa, com uma ideia de desenvolver alguma coisa ali dentro, e lá dentro tudo muda, porque o orientador quer uma coisa Exato. diferente, Porque a academia também porque tem não o se erro de encaixa. condicionar você a trabalhar com o que o teu orientador trabalha. Né? Então, uma das coisas que acontece aqui no programa de pós-graduação, que eu fiz o mestrado e que eu pretendo fazer o doutorado, a pergunta na entrevista é: se a gente não tiver um professor para te orientar, você aceita mudar a tua pesquisa? Então, assim, você fala sim ou não, né? E aí, se você fala não, ou um professor quer muito trabalhar com você e ele vai Topar. falar, não, vou abrir esse espaço aqui, vou me encaixar a pesquisa ali, porque eu achei muito interessante, ou você está desclassificado.
E aí fica da tua escolha. Eu agora, você falando, eu acho, eu me perguntei o que que eu responderia, mas isso fica para outro momento. Vanusa, vamos para os encerramentos, né? Eu acho que a gente conseguiu explicitar e dar ponto de partida. E agora é de você, espectador. Se você gostou, você, por favor, escreva aqui nos comentários, avise para quem me enviou esse vídeo por algum motivo que você gostou e que você quer mais. E a gente marca outros programas com a Vanusa. Pensando, a gente pode pensar até em trabalhos teóricos, fazer um trabalho pensar trabalhos teóricos não, trabalhos mais com exemplificação. A gente pensa assim, vamos exemplificar e compartilhar a tela. A gente pode pensar em algo assim, Uhum. porque é muito, eu acho que é bem fora da caixinha a matemática. Então, em alguns momentos, precisa de um ancoramento visual para ver o que você está falando. E a gente pode também fazer um programa, trazer um pouco da revisão de literatura que eu fiz, mostrar que tem outras pesquisas, mas que não foi da forma como eu abordei, né? Tem levantamento de histórias em quadrinhos, que trabalha a visão da matemática dentro das histórias em quadrinhos. Tem várias ideias aí. E o cachorro quer participar. Então está na hora de concluir o nosso vídeo. A você que esteve até agora conosco, muito obrigado. Por favor, curta, compartilhe. Envie esse vídeo para professores de matemática ou interessados em matemática, física e química, para que a gente possa abrir esse leque de profissionais que trabalhem. E quem sai ganhando com isso é o nosso aluno. Tá? Muito obrigado, Vanusa. Estamos agora concluindo mais um Café com Aspas. Valeu, gente!